Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vou falar sobre a pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo, 55 jogadores que compõem essa lista e vou dar a minha opinião, né, sobre o que eu achei dessa pré-lista do técnico italiano Carlo Ancelotti, o atual treinador da seleção brasileira. Então vamos lá, vou começar aqui, obviamente, a ler a lista, falar os nomes, né, e dar a minha opinião sobre o que eu achei da lista. Então vamos ali pro gol, que a gente tem Alisson, Bento, Ederson, John, Everton e Hugo Souza. Esses estão ali os seis goleiros que o Carlo Ancelotti colocou ali nessa pré-lista. Se acontecer algum problema com um dos três que vão para a Copa do Mundo, ele vai lá, pega um que está na pré-lista e convoca no lugar, né? E acho que os goleiros que vão ir para a Copa do Mundo são Alisson, Ederson e Bento, apesar de eu discordar da convocação do Bento para a Copa do Mundo. Convocaria o Hugo Souza, que apesar de não estar na melhor fase dele nesse período, né, do ciclo, acredito que é um goleiro mais confiável que o Bento, mesmo que, assim como o Bento, ele tenha falhado na oportunidade que ele teve na seleção brasileira, assim como o Bento ali não foi bem no jogo contra a Argentina, o Hugo Souza também, infelizmente, não foi bem no jogo contra o Japão, mas pelo menos o Hugo Souza ali tem aquele, né, o diferencial hoje, né, que é ser um goleiro pegador de pênaltis e que a gente pode precisar de um goleiro que tenha essa característica de ser pegador de pênaltis, ser decisivo nos pênaltis ali para uma Copa do Mundo. Então é importante ter um goleiro ali que tenha essa capacidade, né? Que sabe pegar, que é bom ali na cobrança de pênaltis, né? Defendendo os pênaltis. Acho que nem Alisson e nem Ederson ali são especialistas, né? São ótimos goleiros. Mas tanto Alisson quanto Ederson já não estão nas melhores fases, já estão é, mais velhos. Muito provavelmente vai ser a última Copa dos dois, tanto do Alisson quanto do Ederson, ali que participaram tanto da Copa de 18, da Copa de 22 e agora da Copa de 26, né? Provavelmente a última Copa dos dois. E ali também tem o nome do John e do Everton ali rondando por fora, mas eles, os dois, eu acredito que zero chance de serem convocados. Então vamos ali para a lista dos defensores, que conta com Alexandro Ribeiro, Bremer, Carlos Augusto, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibanhes, Kaique Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luciano Juba, Marquinhos, Natan, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis e Wesley. Essa é a lista do Ancelotti, a pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo, né? A gente já sabe que o Danilo vai para a Copa do Mundo. Infelizmente, mesmo ele não tendo mais a capacidade técnica, nem capacidade física de ser jogador da seleção, de ir para uma Copa do Mundo, o Ancelotti está bancando ele e ele vai para a Copa do Mundo porque o Ancelotti quer, porque o Ancelotti acha que ele é um jogador de confiança, é, um jogador ali que ele tenha confiança. Mas, cara, sinceramente, você é para ter um jogador experiente, um jogador de confiança, um jogador que não vai deixar na mão, convoca o Thiago Silva, que é experiente. Apesar de ter mais de 40 anos, o Thiago Silva é um excelente zagueiro ainda, né? O cara é um monstro fisicamente. Quando ele teve no Fluminense, se ele teve ali duas, três lesões ali no período de 2 anos que ele teve no Fluminense, foi muito. Que o Thiago Silva foi muito bem no Fluminense, chegou no Porto, tá fazendo a diferença no Porto, líder ali defensivo do Porto. Então, se for para colocar um jogador experiente, um jogador que ainda pode entregar tecnicamente, não estou dizendo para o Thiago Silva ser o zagueiro titular da Copa do Mundo, né? Mas sim alguém que possa quebrar o galho caso aconteça alguma coisa, porque o Militão já lesionou antes mesmo de ir para a Copa, né? Inclusive ele está na Copa, fora da Copa, né? Um dos jogadores do Brasil que está fora da Copa. Ele, o Rodrigo e infelizmente o Estevão também, que está fora dessa pré-lista. Então, infelizmente, não vai ir para a Copa. Uma outra grande perda do Brasil também. Se acontecer alguma coisa, tem ali o Thiago Silva,
que é mais experiente, né? Ali já tem experiências de muitas Copas, né? E é um líder, ainda assim. Thiago Silva, com 40 anos, seria um líder técnico e um líder mesmo de liderança desse elenco, né, para a Copa do Mundo. Mas vamos ver ali se o Ancelotti vai convocar. Muito provavelmente não, porque ali já tem o Gabriel Magalhães, que já está na Copa. O Danilo, que a gente vai ter que aturar ele na Copa do Mundo, né? Muito provavelmente jogando de zagueiro, nem de lateral, que é a função dele. Tanto que no amistoso contra a França, em vez de colocar o Danilo, o Ancelotti colocou o Ibanez na lateral, tá ligado? Então, não sei, né, se ele vai jogar de lateral, mas, cara, o Danilo não tem mais físico para jogar de lateral. Ele, na Europa, no fim da passagem com a Juventus, ele nem jamais estava jogando de lateral, ele já era zagueiro. Ele primeiro saiu da lateral direita, foi para lateral esquerda, e aí depois virou zagueiro lá na Juventus. Então, nem mais de lateral o Danilo estava jogando, mas enfim. Né, a gente tem ali o Bremer que foi ali, na minha opinião, foi o melhor jogador do Brasil contra a França. Deve sim estar na Copa do Mundo. O Marquinhos também, outra presença garantida na Copa do Mundo, né? E ali o Léo Pereira, que na minha opinião, ele não jogou tão mal, não comprometeu o Brasil, mas também, né, não foi o craque, nossa, não jogou muito bem. Na minha opinião, quem jogou muito bem foi o Bremer. O Bremer que, né, esse ciclo para ele foi muito complicado, que ele também, assim como o Militão, ele sofreu com lesões durante esse ciclo. É, isso acabou tirando tempo de jogo. O Ancelotti veio jogar com ele quase agora, né, nesses últimos amistosos. Então, né, acredito que ele passou uma boa impressão com o Ancelotti com esse desempenho nesses últimos amistosos. O Bremer vai ser convocado, tem que ser convocado, que jogou muita bola mesmo. O Bremer, principalmente contra a França, que o Bremer foi o nosso melhor jogador em campo, né, um zagueiro tendo que ser o melhor em campo. Enfim, né, Bremer. Aí tem o Ibanez também, que eu acho que pela lesão do Militão e por o Ancelotti já ter convocado ele anteriormente, deve ir para a Copa do Mundo também, apesar de eu discordar que o Ibanez ele joga na Arábia Saudita, não é um futebol de um nível assim tão grande, não é um futebol que é, não é um futebol que exige muito fisicamente do jogador, né? Um futebol onde os jogadores que estão indo para lá, geralmente, tá ali na faixa dos 30 anos para cima, tem ali alguns jogadores jovens, mas é a minoria, né? A gente vê que os caras que dominam lá, Cristiano Ronaldo, o Benzema, os caras tudo mais de 30 anos, o Mané também. Então, né, acredito os jogadores que jogam bem lá que tem são menos a cidade de João Félix, que não firmou em lugar nenhum na Europa, nem no Atlético de Madrid, nem no Milan, nem no Chelsea, nem no Barcelona, e nem em lugar nenhum. Então, se ele foi pro Al Nassr porque o nível dele na Europa não era aceitável, então foi lá para a Arábia Saudita. Então, assim, é uma questão bastante importante, tanto para o Ibanes quanto para o Fabinho, que jogam na Arábia Saudita, não é um futebol que exige fisicamente do dos jogadores e também tecnicamente, porque lá na Arábia Saudita são basicamente quatro times, né, que foram os financiados pelo Fundo Saudita, o Al Ahly, o Al Nassr, o Al Ittihad e o Al Ahly, né? O Al Hilal, no caso, estou com o Al Ahly na cabeça. O Al Hilal, o Al Nassr, o Al Ittihad e o Al Ahly, né, que são os times ali que são majoritariamente financiados pelo Fundo Saudita, que foi Cristiano Ronaldo, que foi o Neymar, que foi o Benzema, que foi Mitrovic, que foi Milinkovic Savic, Rubem Neves, João Cancelo, agora o Theo Hernandes também. Então, os grandes nomes do futebol mundial europeu, né, o Koulibaly também, eles saíram, né, do futebol europeu e foram para majoritariamente esses quatro times. Né? Também tem o caso do Firmino, Otávio, também o Kanté, que jogou na Arábia Saudita, agora voltou para a Europa. Tá, se eu não me engano, ele foi para o Fenerbahçe, o Kanté, que também foi convocado ali nessa convocação do jogo do Brasil contra a França. Se eu não me engano, ele até jogou contra o Brasil. É, mas assim, é um futebol que não não exige do jogador uma fisicalidade.
Então é um ponto para se prestar atenção. É, também o outro nome ali do Ancelotti para a zaga foi o Vitor Reis, mas o Vitor Reis, o Ancelotti convocou ele, né? O Magalhães lesionou, se eu não me engano. Magalhães foi, não, foi Marquinhos. Marquinhos lesionou. Aí o não é. Eu não lembro bem, mas alguém lesionou e o Ancelotti chamou o Vitor Reis. O Vitor Reis que estava lá treinando na Espanha, estava lá tranquilo. O Ancelotti chama o Vitor Reis, não coloca ele para jogar nenhum minuto contra a Croácia. E é isso, velho. O cara só viajou à toa para os Estados Unidos. Então, se for para fazer isso, nem chama o cara, velho. Vitor Reis que agora né, tá com a esperança de ir para a Copa do Mundo, que foi convocado pelo Ancelotti, mas o cara não entrou em nenhum minuto e não adianta o cara fazer isso, entendeu? Assim, o Ancelotti, ele, claro, o cara ganhou o maior vencedor de Champions League. Ganhou muitas vezes, ganhou com o Real Madrid duas vezes, ganhou com o Milan, montou um timaço lá no Milan, Kaká, Shevchenko, Crespo, Pirlo, Seedorf, um timaço lá no Milan, Nesta, Maldini, no Real Madrid, né? Na primeira passagem, Cristiano Ronaldo, Di Maria, Khedira, Xabi Alonso, enfim, outro timaço e agora, né, nessa segunda passagem dele pelo Real Madrid, né, que foi Vinícius Júnior, Benzema, Rodrigo, Camavinga, Valverde, Casemiro, ainda no final, né, o Modric também, já no final da sua passagem. Ele é um ótimo treinador. O cara ganhou todas as grandes ligas europeias, maior vencedor de Champions League, ganhou a Champions League também enquanto era jogador. Então ele tem uma história é, inquestionável no futebol, mas o que dá para questionar são as escolhas e decisões dele, que estão ali bem confusas, porque o Danilo pode ir para a Copa do Mundo, mas o Neymar até agora não. Então não dá assim para entender o que é que o Ancelotti está pensando. Mas enfim, tem ali alguns nomes interessantes também. O Wesley na lateral direita, ó, já até nem ia falar do lateral, mas o Wesley na lateral direita acho um nome bem interessante para a Copa do Mundo. Também na Roma, também não foi, assim, não comprometeu nos amistosos. Então acredito que ele vá sim para a Copa do Mundo. O Wesley é um jogador que pode sim assumir a titularidade na lateral direita. E eu confio nele, né? Por mim, seria Wesley e mais um ali na lateral direita. Poderia ser ali Kaique, poderia ser ali o Paulo Henrique, mas eu hoje convocaria Wesley e Kaique ali na lateral direita, contando com o Danilo fosse ali zagueiro, né? Que o Danilo é lateral direito barra zagueiro, tá jogando mais de zagueiro do que de lateral, né? Mas vamos lá, lateral esquerdo, Alexandre, ele vai por algum motivo também, não sei, né? Confiança no Ancelotti, esse é o motivo. Aí na lateral esquerda que tem o Juba, né? Eu acho que o Kaique é lateral esquerdo, né? Tô confundindo ali as laterais. Enfim, tem o Juba que foi convocado, mas também não jogou, então pra que convoca? Se for botar o cara pra jogar, se não for botar o cara pra jogar, nem convoca, cara. Convoca outro cara que você vai colocar pra jogar. Douglas Santos, né, que vai pra Copa do Mundo, não. Também não sei por que que o Douglas Santos vai pra Copa do Mundo, né? Faz o menor sentido. O cara não jogou bem em todos os jogos e vai pra Copa do Mundo, olha só. Presentaço, né? Muito, mas também é outro cara que dá pra questionar aí a ida pra Copa do Mundo. Ele foi colocado ali do nada, ninguém nem falava do Douglas Santos. A última vez que o Douglas Santos foi convocado, ó, faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo que ele foi convocado. E aí o Ancelotti traz o nome dele de novo ali à tona e ele é convocado, né, nessas últimas convocações e de titular, joga de titular ali em todas elas. Mas enfim, vamos pro meio-campo, né? O meio-campo que o Ancelotti colocou ali Andreas Pereira, André Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Lucas Paquetá e Matheus Pereira. Aqui no meio-campo estão todos os jogadores que o Ancelotti convocou da última vez, menos o Bruno Guimarães, que estava lesionado. Que, como ele estava lesionado, ele não podia ir jogar, tanto que ele veio até aqui para o Brasil, se recuperou no CT do Galo e vai para a Copa do Mundo, obviamente, já recuperado, né? Se não me engano, ele está até jogando pelo Newcastle, se eu não me engano, voltou a jogar. É, Mas se não voltou a jogar, vai jogar na Copa do Mundo. Enfim, né? Ele vai.
O Danilo jogou muito bem, vai. O Casemiro vai, outro jogador de confiança do Ancelotti. É, eu nem assim reclamo do Casemiro, né? Mas no Fabinho, cara, jogando na Arábia Saudita, do nada o Ancelotti convoca ele, entendeu? Não faz nem sentido. Na última convocação do Ancelotti, o Ancelotti puxa o nome do Fabinho e o Fabinho vai pra Copa do Mundo, e é isso, velho. E é isso. O Fabinho que tava esquecido vai pra Copa do Mundo, cara. Dizendo que podia ter alguém ali mais jovem pra ocupar o lugar, tá ligado? Pô, Gerson, tudo bem, né? O Gerson também, ele mesmo, né, acabou ali saindo dessa vaga da seleção, porque ele era titular da seleção com o Ancelotti, e por causa de dinheiro foi para a Rússia, e aí logo se arrependeu, saiu da Rússia, voltou aqui pro Brasil no Cruzeiro, mas também, né, o Ancelotti mesmo, o Gerson voltando pro Cruzeiro, o Ancelotti não voltou a convocar ele, e o Gerson tá ali numa esperança ali de 0,0001% de ir pra Copa do Mundo, né? E o Matheus Pereira, que eu acho que, se eu não me engano, o Ancelotti não convocou ele, né? O Matheus Pereira também é outro nome. O Andreas Pereira, que o Ancelotti convocou no começo, mas aí deixou de convocar também. O Ederson também, outro nome, o Ederson da Atalanta, que ali foi convocado pelo Dorival. Se eu não me engano, o Ederson foi para a Copa América, mas aí depois também nunca mais foi convocado novamente. É um bom jogador, poderia ser considerado aí para ir para a Copa do Mundo, mas não vai porque tem gente na frente dele, inclusive o Lucas Paquetá, que não está sendo convocado, mas né, tem ali uma grande expectativa de que ele vá para a Copa do Mundo. Eu não convocaria para a Copa do Mundo porque o Paquetá com a camisa da seleção é assim um jogador mediano. Na minha opinião, eu não convocaria, né, o Paquetá. Ele não joga bem pela seleção, ele tem ali lapsos, né, assim como alguns jogadores que eu vou abordar no tema que eu vou abordar no ataque. E eu particularmente não convocaria para a Copa do Mundo, né, mas acredito, né, que o Ancelotti deve ir com Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Lucas Paquetá e Fabinho. Ele vai, eu acho que ele vai tirar o Gabriel Sara para colocar o Paquetá para ir para a Copa do Mundo. Mesmo, né, eu prefiro o Gabriel Sara, mas acho que o Ancelotti vai convocar o Lucas Paquetá. Enfim, agora a lista dos atacantes, né, conta com Anthony, Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Ryan, Richarlison, Samaulino, Sabinho e Vini Júnior, né? Essas são a lista dos atacantes. E aqui, infelizmente, o Estevão, né, que a gente saía notícias de que queria se recuperar, que a CBF queria, mas ali o Chelsea estava receoso, né? E acabou que o Estevão fica fora da pré-lista, fica fora da Copa do Mundo. É uma grande perda para o Brasil. O Estevão não ir para a Copa do Mundo, o Estevão é de longe o melhor jogador desde quando o Ancelotti assumiu a seleção. O Estevão é o cara dessa seleção. É ele que participa de gol, ele que faz assistência. Grande parte das jogadas ofensivas são, né, dele, são do lado dele. Ele que faz, ele que estava colocando a bola debaixo do braço, indo para cima, sendo, né, justamente o melhor jogador da seleção com o Ancelotti. Infelizmente, né, o Estevão, ou Estevão, como diz o Ancelotti, não vai para a Copa do Mundo. Uma grande perda para o nosso ataque. Mas aí a gente tem ali o. Não dá, né, para falar de Copa do Mundo, para falar de seleção brasileira. O Neymar ainda tá aí. É inevitável não ser discutido o nome do Neymar, né, principalmente pelas atuações que ele está tendo no Santos. Fim de semana de novo gol, contra o Recoleta gol. E o Neymar tá indo bem, tá fazendo gol, tá participando da assistência, tá participando do jogo. Ele é o cara diferente no Santos, essa é a verdade. E o Neymar, infelizmente, querendo ou não, tem que ir para a Copa do Mundo, cara, porque ele é diferente. Ele pode ali, numa jogada, mudar o jogo, achar um passe, fazer um drible, desafogar ali o meio-campo. Enfim, o Neymar, ele, querendo ou não, é diferente. E pode ter certeza, o Neymar, ainda assim, com essas lesões, né, todo o tempo que ele ficou fora da Copa, da seleção, ele ainda assim decide mais que Vinícius Júnior e Rafinha. Tanto que ele é o segundo jogador, né, no ciclo todo, segundo jogador ali nas eliminatórias com mais participações e gols. E ele não joga pela seleção desde 2023. Para você ver
o nível do impacto do Neymar na seleção, né? Que os caras tiveram ali 3 anos, 2 anos e meio para passar o Neymar e só o Rafinha que passou. O Vinícius Júnior fez. Cara, o Vinícius Júnior e o Rafinha, mas principalmente o Vinícius Júnior, eles só estão sendo convocados porque os caras jogam muito no Real Madrid, jogam muito no Barcelona, mas na seleção não joga nada. Quem tá tendo que decidir os últimos jogos? O Estevão. Quem decidiu o jogo contra a Croácia foi o Endrick, que entrou, deu uma assistência, sofreu o pênalti e o Brasil ganhou de 3-1. Né? Com o pênalti sofrido, primeiramente, no Endrick, que a torcida até pediu pro Endrick bater, né? E ali o Ancelotti ali no banco falou que era, né, o Igor Thiago bateu, o Igor Thiago fez. Quem sofreu o pênalti foi o Endrick. O cara pegou na bola, sofreu o pênalti. E ainda depois, no terceiro gol, o Endrick dá assistência pro Gabriel Martinelli fazer o gol, né? E, cara, o Endrick é um jogador diferente, assim como o Luiz Henrique, né? Eles não têm medo, cara. Eles vão pra cima. Eles tentam algo de diferente. Eles saem do mesmo, né? O Luiz Henrique vai pra cima, dribla, vai pro lado, vai pro outro, joga bem, cara. O Luiz Henrique e o Endrick com a camisa da seleção brasileira são jogadores muito bons e jogadores que devem ir para a Copa do Mundo. É... O Neymar, né? Na minha opinião, tem que ir, velho. Tem que ir, porque um cara diferente. Acredito que o Neymar vai entrar na vaga do Estevão para ir para a Copa do Mundo. Também tem o Ryan, que está no momento bom lá no Bournemouth. Chegou no Bournemouth, fez gol, fez os primeiros 2 jogos, fez 2 gols, fez outra assistência. Agora, né, deu, obviamente, né, uma oscilada, porque nenhum cara de 20 anos vai chegar acabando com tudo na Premier League logo de cara. Deu uma oscilada, mas agora tá também ali ajudando o Bournemouth a brigar por uma vaga de competição europeia, né, um dos principais jogadores desse time do Bournemouth. Poderia ir sim para a Copa do Mundo também. O Igor Thiago, indiscutível, deve ir para a Copa do Mundo. O cara está disputando artilharia com o Haaland na Premier League. Apesar, né, dele ser um atacante mais clássico, né, um centroavante, no caso, né, cara que fica na área esperando a bola, né, bom no duelo, é forte, um cara de um toque só, né, que não é bom assim conduzindo a bola, mas que dentro da área é um cara que vai finalizar e vai chutar no gol e vai incomodar o goleiro, né? Vai chutar a bola na trave, vai ser perigoso. Então é um cara que não pode ser ignorado. Acredito que ele vai sim para a Copa do Mundo, né? E é isso. Igor Thiago, Neymar, ali o Matheus Cunha que tá jogando bem, Ryan, Endrick, Luiz Henrique, né? O Gabriel Martinelli que vai ir, né? Apesar dele não entrar tão bem assim também em todos os jogos, né? E o João Pedro ali também pode ir, mas na minha opinião, hoje eu deixaria o João Pedro de fora da Copa do Mundo, né? Pelo desempenho dele nos últimos jogos. Eu deixaria sim o João Pedro de fora da Copa do Mundo, não está desempenhando bem, apesar de uma boa temporada no Chelsea, na seleção ele não vem bem e eu não o convocaria hoje. Prefiro muito mais ter um jogador como o Igor Thiago para ser o nosso 9 titular do que o João Pedro. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a sua opinião sobre a pré-lista do Ancelotti aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, você chegou aqui até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhuma notificação para você aí estar atento a todos os vídeos do canal. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!